Primeira sessão de terapia para as pessoas da comunidade da bandeira branca e rosa que já sustentam as suas identidades, então não há mais dúvida se sou ou se não sou, mas que estão buscando expansão, singularidade, encontro de potência nessa identidade. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, sou psicóloga e eu trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca e rosa. Então, olha, se você faz parte da comunidade, já se inscreve, já me ajuda aqui, ó, espalhar para os amigos, curte. E se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem um link de inscrição para a minha lista de espera, ok? E vamos lá, gente, vamos falar sobre como que é a primeira sessão, né? O que rola, quais são as perguntas, o que eu posso esperar de uma primeira sessão. Então, eu quero te contar aqui no meu consultório, que se chama Espaço de Ser, tem um quadro que é a peça que eu mais gosto, né? Eu construí ele com uma artista e esse quadro diz assim: todas as partes que constituem como ser humano são bem-vindas e abraçadas aqui. Gente, quando a pessoa já entra aqui no Espaço de Ser e já vê isso, ela já vê que ela não precisa justificar, ela não precisa de definição, ela encontra ali um par, né? Eu não sou uma pessoa da bandeira branca e rosa, mas eu sou uma pessoa, fala assim, pode uma censura chata, né? Mas não se preocupe que isso aqui não vai atrapalhar em nada seu entendimento. Então ela já vê esse espelhamento. E aí você fala assim, mas Fernanda, e quando não é presencial na Grande São Paulo? É online. Mas online, gente, a energia de amor, de movimento do Espaço de Ser, ela expande, ela espalha, né? Então quando essa pessoa chega para mim, muitas vezes ela já conhece os meus vídeos, muitas vezes essa pessoa já conhece também um pouco do meu trabalho e sabe que a sustentação de ser quem tu verdadeiramente é algo absolutamente importante para um processo, né? Então, os 3 pilares do meu atendimento são acolhimento, compreensão e sustentação, né? Então, assim, essa pessoa vai se sentir absolutamente acolhida, essa pessoa vai estar ali comigo dizendo, mas espera, me conta, como você acha que a terapia pode te ajudar nesse momento da tua vida? E ela vai trazer. Olha, Fê, eu quero hoje trabalhar os meus relacionamentos, eu quero expandir o lugar, né, a posição que eu me coloco nesse relacionamento, ou eu quero explorar uma área, Fê, chamada essa área que estava ali um pouco paradinha, né? Mas agora eu que já sustento a minha identidade, que já sei que a minha identidade não me define, mas que certamente ela me constitui, né? Então assim, eu quero expandir, eu quero pesquisar, né? Eu quero testar coisas em mim, testar posições, lugares, né? Pessoas, diferentes orientações, tá? Ou não, eu tô no meu relacionamento, tô muito bem, mas quero trabalhar também dentro dessa relação. Quero trabalhar com o meu parceiro e com os meus parceiros. Então quero trazer isso aqui para a terapia e quero ajuda para expandir. Ou trabalho, Fê, escolhi minha profissão quando eu tinha 18 anos. Fernanda, agora eu tenho meu 40, tenho os meus 50 aqui. E aí, 35 mais, né, dizendo assim, né, gente, não sei se eu quero trabalhar a vida inteira, Fernanda, fazendo a mesma coisa que eu fiz, ou que eu faço. Essa escolha dessa carreira foi muitas vezes num momento onde eu estava buscando muito mais segurança, autonomia, né, do que propriamente aquilo que verdadeiramente o meu coração tem enquanto propósito. Ou eu vou dizer assim, Fê, olha, eu tenho 45 anos e eu tenho um grande sonho. E agora que eu já sustento a minha identidade, isso não é mais um problema para mim, eu quero fazer uma nova faculdade. Eu falo, jura? Então me conta, o que você quer fazer? Ah, sei lá, eu quero fazer biologia marinha. Falei, nossa, que bem específico, né? Então me conta, o que é biologia? Por que a biologia te chama, né? Por que o mar, os oceanos te chamam, né? E a gente vai conversando sobre os símbolos, né? Eu sou uma psicóloga junguiana, então eu falo bastante sobre símbolo, né? Então, pegando esse exemplo, eu quero fazer biologia marinha. O que é a biologia para você? Onde você sente que essa área, o teu coração pulsa? E por que marinha? Você gosta do mar? Você gosta do oceano? O que é o oceano para você? O que é o mar para você? E aí a gente vai conversando e a gente vai criando uma narrativa bem leve, bem descontraída, para essa pessoa começar a falar. Então, por exemplo, a gente vai falar também sobre futuro. Porque quando a gente sustenta quem nós verdadeiramente somos, a gente pode sonhar. A gente pode não mais pedir licença para caber. A gente pode estar
num futuro onde a gente encontre verdadeiramente potência nessa identidade. Isso, gente, é um trabalho. E esse trabalho, né, que vem do acolhimento, primeiro pilar do meu atendimento, compreensão da minha história e sustentação de quem eu sou, das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus anseios, né? E pra gente fazer isso, né, fazer esse passeio, né, então a pessoa chega no espaço de ser, que é o nome do meu consultório, e ela já encontra uma frase que diz assim: todas as partes que constituem como ser humano são bem-vindas e abraçadas aqui. Esse quadro foi feito com uma autora, a Lígia, vou colocar o nome dela aqui. Esse quadro foi construído a partir de uma ideia muito clara que eu tenho sobre trabalhar com... Falo assim por conta daquela censura, tá? Chata, mas vem aqui comigo. Quando a gente trabalha com isso, né, gente? A gente trabalha entendendo que há um espectro muito grande, de que as pessoas não são iguais e de algo que faz mais parte da nossa humanidade é a nossa pluralidade. Então, quando a gente pensa num crepúsculo, a gente pensa em cores. Hoje eu tava vendo o nascer do sol aqui no Espaço de Ser, que eu tenho uma vista maravilhosa. Gente, nascer ou pôr, né, quando o sol se vai, ele não começa já pá no azul, gente, ele começa no rosa, ele começa no roxo, ele começa num azul mais escuro, e aí tem a lua, sabe? Gente, começa nesse lugar, né, onde esse espectro pode ser muito distinto para mim, onde eu posso, Fê, tá numa caixinha, fiquei numa caixinha até hoje, Fernanda, mas, olha, na verdade, eu sou uma pessoa transmasc, né? Achei que me adentrava, né, a esse lugar, né, do homem, mas não, Fê. Eu acho que eu sou muito mais do que essa pequena caixa. Ou a pessoa diz ao contrário. Então, olha, até achei que fosse uma pessoa gênero, mas não. Eu sou uma mulher. E aí a gente vai conversando. Então, como é que tá? Como que você chegou até esse lugar? Como que você chegou até essa constatação? E como que você acha, por exemplo, que agora, nesse exato momento que você sabe quem você não é, ou pelo menos quem você não é neste exato momento, que a gente muda, né? As pessoas mudam. Então, o que você quer trabalhar? Olha, Fê, eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar essa não binaridade. Eu quero expandir os estereótipos. Eu quero, Fernanda, repensar, inclusive, como que eu me porto com aquilo que eu acreditava que eu era. Eu sou muito mais. E aí, gente, a gente vai encontrar a singularidade. Porque quando a gente sustenta quem nós verdadeiramente somos, inevitavelmente a gente já passou por duas questões assim, muito fortes quando a gente está falando de pessoas. A gente vai passar pela vergonha e a gente vai passar pela culpa. Então, quando eu falo de dentes, eu tô falando de alguém que não é normativo, tá? E o que é normativo? Tá? Então, essa palavrinha, então, pessoas que são HTs, né? Então, quem não é, sai. Quem não é dissidente, né? Então, assim, você, como eu, porque eu não sou uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, mas eu sou uma pessoa... A gente passou por um lugar, provavelmente, na nossa história, de vergonha. A gente passou, provavelmente, num lugar na nossa história de culpa, né, de sentimentos de inadequação, de falta de pertencimento. Só que quando a gente sustenta a nossa verdade, que não é uma coisa assim rígida, isso não quer dizer que em alguns momentos eu vou não duvidar de quem eu sou, mas eu vou me sentir um pouco tocada com o olhar, eu vou me sentir um pouco tocada de repente quando uma pessoa erra o meu pronome. Eu vou me sentir deslocada quando eu tô numa reunião de família e eu já percebo que eu preciso mudar, de que eu não posso mais estar nessa família como eu sempre estive. E esse movimento me gera, muitas vezes, um incômodo. E é isso que a gente vai trabalhar na terapia. Então, quando você está trabalhando, né, e você vem, a gente já passou, né, na tua vida, você já passou pela vergonha, e hoje você está indo mais para um lugar de orgulho por quem você verdadeiramente é, porque quando a gente sustenta, a gente tem orgulho. Né? Quando a gente sustenta, a gente não se diminui. Mas é o que eu falei. Muitas vezes eu posso titubear. E a terapia, ela é esse lugar de sustentar esses incômodos. Então, na primeira sessão, a gente vai falar sobre isso. Assim, o que você quer trabalhar? O que você acha que a terapia, nesse exato momento, pode trabalhar para ampliar essa singularidade de você ser quem você é? A potência de você ser quem você é. Então, a pessoa pode trazer aí essas áreas, né? Ou, de repente, essa pessoa pode trazer assim, olha, eu nunca pensei em construir uma família, Fernanda, mas eu tenho um desejo de ter filhos,
Eu tenho um desejo, sim, de ter 2 ou 3 filhos, e é isso. Só que agora eu nunca me relacionei com ninguém. Então agora eu quero me relacionar, Fê. Não sei como vai ser. Será que eu vou ter que aprender, de repente, né, Fernanda, a sustentar os meus limites e, primeiramente, ter clareza sobre eles, né? Primeiramente, entender o que eu posso, o que eu não posso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo isso é muito novo para mim, né, Fê? E eu acho que a terapia pode me ajudar muito nesse sentido. Então, vocês estão vendo? É esse lugar, gente, de leveza, é esse lugar que proporciona aqui o espaço de ser, de movimento. Quando eu busco expansão de diferentes áreas da minha vida, eu busco ser muito maior do que uma caixinha me define. Então, nessa primeira sessão, a gente vai conversar um pouco sobre a tua vida, a gente vai conversar sobre um pouco sobre como você chega até o meu atendimento. Normalmente as pessoas vêm por conta dos vídeos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai Fê, você já fala comigo há um tempo, viu? Então assim, você está me dizendo muito prazer, mas na verdade eu sinto que eu já conheço você por conta dos seus vídeos. Então, e eu acho que isso é super legal, né, gente? Porque aí quando a pessoa me vê presencialmente ou online, eu falo assim, e ela me escolhe, né, pra esse lugar muito honroso, se inscreva no canal, ative o sininho, toda segunda-feira vídeo novo. Eu falo assim, pois é, agora você me conheceu lá no YouTube, só que aqui você vai ter a psicóloga inteiramente para você, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, e aí, como é que vai ser, né? Vamos ver, vamos construir esse encontro juntos, né, gente? Porque o meu trabalho é sobre autenticidade, né? Então, quando a gente trabalha essa sustentação, a gente trabalha de você vir a ser quem você teve que ser neste plano, nesta vida, que é ser quem tu verdadeiramente é. Trabalhar a tua autenticidade. A autenticidade, gente, é a nossa assinatura no mundo. A autenticidade é aquele lugar único da gente, né? E a terapia vai ajudar nesse sentido. E nessa primeira sessão, a gente vai falar sobre isso, né? Então, como você construiu a tua autenticidade? Como você acha que a tua autenticidade passa para diferentes áreas da tua vida? Você acha que você consegue ser essa pessoa autêntica que você está me mostrando, que você está falando no teu trabalho? Será que você consegue dizer não, de repente, para um gerente que está insistindo em não te dar uma promoção, né? Falar assim, não chegar e não conversar com essa pessoa, dizer, olha, eu já estou aqui há X tempo, eu sinto que eu já posso pegar, né, esse desafio e eu já posso, né, sendo a pessoa que eu sou, construir essa relação com o trabalho de maneira mais autêntica. Então vocês estão vendo, gente, nessa primeira sessão é justamente isso, né? As pessoas da comunidade da Bandeira Branca Azul e Rosa vão sendo convocadas para expandirem. E aí, todas as áreas que eu falei com vocês, né? E aí a pessoa fala assim, Fê, quanto tempo a gente vai permanecer juntos? Aí eu falo assim, olha, a gente começa aqui, a nossa história, a nossa jornada, mas eu não faço a menor ideia aonde a gente vai passar e até quando a gente vai ficar juntos, né? Então, tem um lugar de saída, tem um lugar de entrada e a gente vai construindo juntos esse lugar desse processo. Processo terapêutico, gente, nunca é assim, nunca é linear. Ele é sempre uma espiral. Então, de repente, a pessoa chega nessa primeira sessão e ela chega, né, falando, olha, Fê, quero trabalhar meus relacionamentos. E depois de algum tempo, ela vai vendo que, na verdade, não era bem um relacionamento. Na verdade, ela queria trabalhar para poder expandir. E já não quer mais estar nesse relacionamento, né? Mas no começo, na primeira sessão, ela falou que sim, mas com o passar do tempo, a gente vai trabalhando juntos, a pessoa vai se sentindo cada vez mais acolhida, ela vai compreendendo cada vez mais a história, e aí muitas vezes se depara com algumas verdades, né? E o trabalho terapêutico é sustentar os incômodos que vêm muitas vezes disso e permitir ali a sustentação muitas vezes dessa pessoa, né? Porque sustentar quem nós verdadeiramente somos não quer dizer que a gente não vá se sentir pequeno quando alguém dá um olhar, né? Quando alguém erra um pronome, quando alguém não consegue perceber que a minha identidade, ela não me define, mas ela me constitui, né? Então, sustentar também tem a ver com poder sustentar que muitas vezes pode ser difícil. Sustentar que muitas vezes a gente vai passar, né, vai sair de uma vergonha que muitas vezes somos, por sermos seres dissidentes, por sermos seres que fugimos da norma,
É muito provável que a gente já tenha se deparado em algum momento da nossa vida com vergonha, com culpa. Então a terapia vai trabalhando tudo isso e vai te ajudando a dar aceitação. Então assim, nessa primeira sessão de terapia, é isso. É esse encontro, é esse começo de uma jornada que, como disse, tem entrada, tem início, mas é um trem que eu não faço a menor ideia onde vai chegar, mais uma história que a gente vai construir juntos, buscando sempre a tua autenticidade. Espero que esse vídeo tenha chegado num lugar de amor, respeito e convite te invocando para esse lugar de expansão, esse lugar de sustentação que a terapia justamente dá. Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui tem um link de inscrição para a minha lista de espera. Um beijo e até o próximo vídeo.